Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Esta é a nossa série Formando Discipuladores na Casa de Deus. A necessidade da formação de novos discipuladores para atender às demandas e aos desafios da igreja local tem se evidenciado diante dos nossos olhos de uma forma formidável. Hoje eu quero falar com você sobre 4 verdades chaves que precisam ser consideradas na formação de discipuladores. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só há discipulado onde há compromisso em se fazer novos discípulos. A chave para o entendimento do ministério do discipulado, da ação discipuladora na igreja, está no entendimento do que significa ser um discípulo. Depois que entendemos o que é um discípulo, a natureza bíblica de um discípulo, porque Jesus nos manda fazer discípulos, assim entendemos que o discipulado deve ser prioridade na igreja. O discipulado deveria ser prioridade no ministério pastoral, no trabalho dos nossos missionários, nos trabalhos de plantação e implantação da igreja, revitalização de igrejas, finalmente, na expansão da obra de um modo geral. Mas o que Jesus disse está dentro de um contexto de permanecer. Então, uma das primeiras verdades que todo discipulador precisa entender é que o principal segredo na formação de novos discípulos e no fato de prepará-los para fazer novos discípulos é a permanência na palavra. Se não houver compromisso com a palavra, com o ensino, com a dedicação, tanto na leitura quanto no estudo e a transmissão desse conteúdo. Lembre-se que Jesus disse: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Perceba que o ato de fazer discípulo, o trabalho, a ação, o exercício espiritual de fazer novos discípulos está relacionado a uma obediência, ao entendimento do que significa a grande comissão. Feito isto, entendi. A grande comissão é isso, isso e isso. Então vamos cumpri-la. É preciso ir. Pois o texto diz: e indo, façam discípulos. Depois, batismo em águas, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E logo a seguir, ensinando-os. E aí está o grande segredo. Enquanto ensinamos aquilo que Jesus ordenou, aquilo que Jesus claramente queria que se perpetuasse como conteúdo do seu evangelho, como a cultura do reino, a cultura do céu. Quando entendemos isso, nós vamos incutir na mente do novo seguidor de Jesus que ele necessita permanecer na palavra. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Só é verdadeiro discípulo aquele que permanece no conteúdo do evangelho.
E aí, agora surge uma indagação, pode surgir uma indagação. Quantas novas doutrinas têm aparecido? Quantas inovações? Quantas coisas mirabolantes e que às vezes até chamam a atenção do seguidor de Jesus. E muitas vezes isso tem levado a muitos a praticarem doutrinas e ensinos que não fizeram parte do conteúdo ensinado por Jesus, ministrado por Jesus. Daí a preocupação do verdadeiro discipulador. Essa é uma verdade-chave. Permanecer na palavra. O próprio discipulador tem que conhecer a palavra, permanecer na palavra, para poder transmitir tal conteúdo, como disse Paulo a Timóteo. Aquilo que tu ouviste de mim, transmite a homens fiéis, que também sejam idôneos, para poderem transmitir a outros. E, obviamente, a sequência do texto seria que transmitam a outros, que transmitam a outros, que transmitam a outros. É por isso que a igreja está de pé ainda hoje. Esse método funciona. Esse método vale a pena. Mas escute o que Jesus diz. Se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Você tem permanecido na palavra? Você se considera um verdadeiro discípulo de Jesus? Então, você já tem a primeira verdade-chave para apropriar-se e, com ela, colocando-a em prática, você pode ser um verdadeiro discipulador na casa de Deus. Lembre-se, todo Paulo deve ter um Timóteo, discipulando, ajudando, mentoreando, instruindo. Todo Timóteo precisa de um Paulo. Isso quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que todo crente maduro deveria ter pelo menos um novo crente a quem você está encaminhando na direção do céu. Todo crente maduro deveria ter pelo menos um crente mais novo, imaturo, inexperiente, a quem você deve estar ensinando as coisas de Deus. Uma vez por semana, de 15 em 15 dias, 2 vezes por semana, não importa. O importante é que você está fazendo discípulo, que você esteja fazendo discípulos para o Senhor Jesus. Vamos lá, vamos fazer mais discipuladores na casa de Deus, compreendendo o que Jesus diz. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém.